Vimos a interpretação de termos e átomos, vimos a interpretação de estruturas simples, sem a presença de quantificadores nas fórmulas, no início das fórmulas. E o próximo passo agora é interpretar fórmulas com quantificadores. Os quantificadores que nós conhecemos são os quantificadores universal e o existencial. De maneira informal, o universal representa o todo e o existencial representa o existe. Vamos ao primeiro exemplo. No primeiro exemplo, em cima do universo dos números naturais, eu tenho aqui um predicado que representa, verifica se um número é par. A partir do momento que eu aplico o quantificador para todo, a interpretação de Q se transforma em todo número é par. Interpretar para todo x Q de x vai me retornar verdadeiro se todo número é par, ou falso se nem todo número for um número par. No segundo exemplo, exemplo 7.11, eu vou utilizar como universo os alunos que estão cursando lógica. Nesse caso, José, Maria, Ana, Rodrigo, João e Júlia. E digo que o elemento A é o José, B, Maria, C, Ana, A1, Rodrigo, B1, João, C1, Júlia. Interpretar para todo x que é de x é todo aluno que está cursando lógica é inteligente. Logo, para todo x que é de x vai ser verdadeiro se e somente se for satisfeito Q em A, Q em B, Q em C, Q em A1, Q em B1, Q em C1. Ou seja, se todo aquele universo, José, Maria, Ana, Rodrigo, João e Júlia, se cada um desses alunos for inteligente. Esse é o efeito da aplicação do para todo. Outro exemplo. P de x, y é verdadeiro se somente se x gostar de y. A interpretação de f de x é a interpretação de y, se e somente se, e de y é o colega preferido de x, interpretando um predicado, interpretando uma função. Enquanto que o para todo, como vimos na análise sintática, representa uma conjunção sobre os elementos do domínio, o existencial é uma disjunção entre os elementos do domínio. O para todo é a aplicação de es e o existencial é a aplicação de os. Basta um para um existencial ser satisfeito e para o todo ser satisfeito, todos os elementos devem satisfazer aquele predicado, aquela interpretação. Então, de maneira informal, da mesma forma que os átomos, eu tenho que definir o domínio da interpretação, selecionar as constantes e selecionar os símbolos de predicado e de funções e de função que representam aquelas relações para que eu possa interpretar aquela lógica. Vamos a alguns exemplos. Considere a sentença da aritmética. Para quaisquer dois números x e y, temos que x mais y é igual a y mais x. Então, tomando o domínio dos números reais, considere P e F símbolos de predicado e de função binários, tais que a interpretação de P de x e y é verdadeiro, se e somente se a interpretação de x é igual à interpretação de y, e interpretar a função de x e y é igual ao retorno da soma de x com y. Dizer que quaisquer dois números x e y, x mais y é igual a y mais x, na lógica de predicados, possui esse formato. Para todo x e y, P de f de x, y, vírgula, f de y, x. Por que f de x, y é x mais y e P
de x e y, de maneira informal, é dizer que a interpretação de x é igual à interpretação de y. Desta forma, para todo x e y, P de f de x, y, vírgula, f de y, x, como indicado, representa o quê? Que a interpretação de maneira informal de f de x e y é igual à interpretação de f de y, x. Logo, o que é f de x e y? X mais y é igual a y mais x. Lembrando que nós temos o para todo. Então, nos números reais, para qualquer dois números, x mais y é igual a y mais x. Existem várias outras formas de representar a premissa de que quaisquer dois números x e y, temos que x mais y é igual a y mais x. Essa aqui é somente uma das formas de representar essa interpretação. No livro existem outras formas de representar a propriedade comutativa. No exemplo 7.13, eu tenho o inverso. Dada uma fórmula, para todo x existe y, p de x, y. Como eu devo interpretar essa fórmula? Então, de novo, o primeiro passo é identificar o contexto da aplicação, o domínio da aplicação, e reconhecer ou identificar os predicados, as funções, variáveis e constantes. No nosso caso, do 7.13, a interpretação do predicado é o símbolo de menor, ou seja, interpretar p de x, y vai ser verdade se somente se x for menor do que y. E para eu poder dar uma resposta se a fórmula é verdadeira ou falsa, eu tenho que estabelecer os números que eu vou comparar naquela interpretação. Então, dependendo da interpretação e do seu domínio, a fórmula para todo x existe y, p de xy, onde p de xy, ele verifica se o x é menor do que y, eu digo que ela é verdadeira ou falsa, dado o seu domínio. Então, se o domínio for de 0 a infinito, a interpretação é verdadeira. Existe algum número que é sempre maior do que outro número qualquer? Sim. Se o meu domínio for de 0 a infinito, qualquer dois números aqui eu sempre vou encontrar o maior. Se o meu domínio for diferente, de menos infinito a zero, então, nesse caso, a interpretação no domínio J, a interpretação J, cujo domínio é de menos infinito a zero, é falso. Porque não existe um número que seja maior do que zero, nesse caso. Se eu tomar como elemento o zero, não tem nenhum número que seja maior do que ele. Então, é falso. Vamos a um próximo exemplo, o exemplo 7.14. Eu quero analisar a seguinte fórmula. Para todo x, p de x, y. Qual é a interpretação de para todo x, p de x, y? Nessa fórmula, x é a única variável que está presa, que está ligada,
mas eu não sei o valor de P e nem o valor de Y. Quem vai identificar o valor de P e de Y é o domínio da minha interpretação. Se eu digo que uma interpretação J de Y é igual a menos 5 e essa interpretação J do predicado é igual ao símbolo de menor igual, a interpretação J em cima daquela fórmula, da fórmula aqui em cima, ela vai ser falsa, dado que o meu universo é igual a menos infinito a zero. Isso é verdade. Se eu digo que o y é menos 5, dizer que todo número de menos infinito a zero é menor do que menos 5 é falso. É menor ou igual a menos 5 é falso. Porque o número menos 4 que pertence a U, ao universo, ele é maior do que menos 5. Veja que se a minha interpretação mudar e eu definir o y como o número 0, agora a interpretação é verdadeira. Afinal, de menos infinito a zero, todo e qualquer número, para todo x, todo e qualquer número é menor ou igual a zero. Desta forma, pessoal, para eu interpretar a fórmula com quantificadores, eu tenho, da mesma forma como termos e átomos, eu tenho que contextualizar, ter o domínio da interpretação, e o valor da interpretação dos símbolos livres da fórmula, nesse caso denominada como H.